Legal, amigos, estamos aqui de volta ao nosso Foco Geral, já direcionado para esse final de semana chegando, né? Fechando o mês de novembro e já estamos praticamente pensando aí no mês de dezembro. Afinal de contas, se nós estamos vivendo aí a quinta 28, sexta 29, sábado dia 30, domingo já é dia 1º de dezembro e depois quando a gente voltar a trabalhar aqui na segunda-feira já é pleno dia 2 do mês de Natal. Ô Lu, na segunda-feira você pode trazer um presente aí pra mim, viu? Que no domingo é meu aniversário. Ah, domingo é seu aniversário? Então você podia trazer um bolinho aí pra gente comemorar o fechamento da Série B, o acesso do Palmeiras, o título do Cruzeiro, a não classificação do São Paulo e do Corinthians na Libertadores. Tô te convidando a fazer essa festa. Vocês não tinham percebido ainda, mas ele chegou. Olha ele aqui, ó, o Ítalo Ferreira. Eu não falei na abertura do programa, esses caras não vêm trabalhar, abraço curto e tal. De repente ele apareceu, tá aqui comigo, o Ítalo Ferreira. Então é aniversariante domingo agora? Domingo agora tá aniversariando, fazendo 25 anos, Sagitário. Sagitariano, legal. Pois é, que Deus lhe dê muita saúde, sapiência, sabedoria, né, que está precisando. Aí, quem sabe, conforme você for estudando, se esforçando na vida, você começa a entender que o negócio é torcer para São Paulo, viu? Tranquilo, Lu, agradeço. E torcer para São Paulo fica complicado. Depois de levar mais uma sapecada da ponte, nossa amiga Eduardo deve estar triste ali, o Duzão, então nem se fala em Duzão. Nem apareceu, nem imagina apareceu. como é, deve estar de depressão, viu? Brincadeira. Ô Ítalo, já que você chegou aí, tem alguma coisa em destaque aí da nossa Secretaria de Esportes e Lazer? Tem sim, Lu. A gente tem aí o maratonista, o Vitor. Vitor de Jesus Martins? Ele mesmo. Foi muito bem na corrida, na Maratona Internacional de Curitiba. Temos o futsal masculino e o feminino, que mais uma vez deu destaques a Leme aí na região. E temos o vôlei, que encerrou o ano com mais uma conquista e está representando muito bem a cidade de Leme. E o futebol de campo na categoria Sub-14, que também obteve um excelente resultado na Copa Luizão. Maravilha. No outro bloco a gente vai falar as notícias da Secretaria de Esportes e Lazer também, porque nesse bloco agora nós vamos dissecar o Campeonato Brasileiro, está acabando, né, praticamente. Algumas coisas já se definiram, outras ainda carecem da realização dos jogos, tanto que nós vamos nos ater aí à classificação da Série A e os próximos jogos, os jogos dessa rodada que vem vindo aí. O Eduardo vai colocar pra gente. Bom, aí o Cruzeiro já está garantido, já é o campeão, está na Libertadores, o Atlético Mineiro está na Libertadores, o Flamengo está na Libertadores, mas ainda tem algumas vagas, né, no G4, no G5 da Libertadores, né? Tem sim, né, Lu? Tem vagas em disputa, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense, Goiás, Vitória, brigando aí pelas outras vagas. Um campeonato surpreendente, como a gente já falou de início, né? Desde quando a gente está aqui com nossos trabalhos. Surpreendente porque Vitória e Bahia vieram da Série B do ano passado. E estão brigando aí por uma vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense também. Então, 3 equipes que vieram da Série B. Atlético Paranaense, Goiás e Vitória. Estão brigando por uma vaga aí na Libertadores. É uma situação que ninguém imaginava. O Santos, todo mundo imaginava estar lá embaixo, lutando para não cair, estar no meio da tabela, tranquilo, sem risco de rebaixamento. Corinthians, todo mundo esperava estar lutando pela uma vaga na Libertadores ou pelo título. Está lá no meio da tabela também, não corre risco, mas também não almeja mais nada. Então foi um campeonato brasileiro surpreendente, muitas surpresas, e ver agora no final quem que vai para a Libertadores, e o ano que vem vai estar cheio de brasileiros novatos, né? Exatamente, e mais nada melhor do que debruçar em cima dos números. Eduardo, coloca para nós aí a atual classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, Cruzeiro com 75 pontos ganhos já é o campeão. Pode acontecer o que acontecer, ele já é o campeão. O Ítalo, aí a gente vê o Atlético Paranaense com 61, o Grêmio com 61. Já estão garantidos? Não, eu creio que ainda não estão garantidos, porque tem 6 pontos em disputa. Você pegar o Botafogo, tem 58. Então o Botafogo tem chance ainda de chegar neles e roubar uma das vagas. Até passar, né? Até passar eles. Porque 58 vai para 61. Uma vitória chega neles. Entendeu? Então acho que eles não estão garantidos, não. Tem que abrir o olho aí para não perder essas vagas. O Atlético Paranaense vai sair com o Santos esse final de semana, vem na Vila Belmiro e depois ele recebe o Vasco da Gama na última rodada. Então, uma vitória, vamos supor que ele perca do Santos, ganhe do Vasco, ele já se garante. Sim, então, mas como eu falei a princípio, né, ó, o Atlético é um time brasileiro que já disputou uma final de Libertadores e não é tradicional na competição, né? Ele não disputa com frequência. A camisa não pesa tanto. Isso, né? É uma das surpresas aí que a gente falou. O Grêmio, que já tem camisa, vai receber o Goiás nesse final de semana e na última rodada sai com a Portuguesa.
Então aí é um jogo de pau a pau entre Grêmio e Goiás, pontos, né? Como costumam falar, uma partida de 6 pontos. Quem ganhar aí dá uma boa adiantada para essa vaga na Libertadores e uma boa respirada. O Grêmio, uma equipe tradicional, ganhou a Libertadores em 1995, tem uma equipe boa, tem tradição na competição. E o Goiás, que participou uma vez, se não me engano, da Libertadores, preciso até confirmar, não tenho certeza, mas participou uma vez. Então, é um novato também na competição. O Goiás, ele sai agora com o Grêmio, na última rodada ele vai receber o Santos, lá em Goiás, né? E o Botafogo, que no meio do campeonato deu pinta de que poderia ser até o campeão, ele tem 2 jogos teoricamente mais fáceis. Ele sai com o Curitiba esse final de semana e na última rodada ele recebe o Criciúma, que corre risco de rebaixamento. Eu discordo de você, Lu, que nesse momento é mais difícil enfrentar um time que está lutando pelo rebaixamento para não cair, né? Enfrentar um time que está lá em cima da tabela, porque eles vêm fechadinhos, eles não querem levar gol e num contra-ataque querem matar o jogo. Então é complicado marcar gol nessas equipes. Por isso que o Botafogo tem 2 adversários dificílimos, porque ambos os adversários lutam ainda para não cair. Não está definida a parte de baixo da tabela ainda. Então, 2 adversários complicados para o Botafogo almejar uma vaga na Libertadores. A situação de pontos ela é boa para o Atlético Paranaense e Grêmio, porque tem 2 pontos a mais do que Goiás, 3 pontos a mais do que Botafogo, mas ainda há uma briga aí, um desses 4, né? Atlético Paranaense, Grêmio, Goiás, Botafogo e até o Vitória tá de binóculo olhando, um desses times aí vai ficar de fora da Libertadores no ano que vem e os outros vão brigar nessas 2 últimas rodadas. Agora, lá embaixo, a briga pelo rebaixamento está interessante. A Ponte Preta já caiu, o Náutico já caiu. Quer ver? Vou pôr para nós aí. Que a Ponte e o Náutico já estão rebaixados. Então ficaria Vasco, Curitiba, Fluminense, Criciúma, até Portuguesa, até Bahia, até Internacional de Porto Alegre correndo risco, né? Isso, Lu, até o Internacional corre risco ainda de cair para a segunda divisão. Apesar que eu acho que Inter, Bahia e Portuguesa estão mais tranquilos. A disputa vai ficar aí entre Criciúma, Fluminense, Curitiba e Vasco por 2 vagas. Que na minha opinião, pelos jogos aí, pelos confrontos, caem Fluminense e Curitiba. O Vasco escapa e os 2 rebaixados, já tem Portuguesa já tem Ponte Preta e Náutico, e os 2 rebaixados são Fluminense e Curitiba. Quer ver, o Criciúma ele recebe o São Paulo e sai com o Botafogo na última rodada. Então o Criciúma tem o jogo em casa, pega o São Paulo que já agora deu adeus a tudo, né? Não tem pretensão mais nenhuma no campeonato. Vai escalar time em reserva, vai testar então garotos novos, vai testar molecada. Então, teoricamente, dá para o Criciúma respirar e tentar ganhar os 3 pontos. O que ficaria muito ruim para o Fluminense, que o Fluminense é atual campeão brasileiro hoje, eu estou vendo aqui, ele recebe o Atlético Mineiro, que também já está garantido na Libertadores, coisa e tal e coisa, mas na última rodada o Flusão sai com o Bahia. De repente a vida do Bahia se complica, porque o Bahia agora, nesse final de semana agora, sai com o Cruzeiro. Digamos que o Cruzeiro vence o Bahia vai com tudo para cima do Fluminense lá em Salvador na última rodada, o que pode resultar num rebaixamento de um campeão brasileiro. E o Vasco é um caso, né? O Vasco pegou o Náutico agora, né? Isso, até aí tá fácil, né? Aí ele vai para 44 pontos, teoricamente é para sair da zona do rebaixamento. E na última rodada o Vasco vai no Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Aí pega um Atlético Paranaense brigando por uma vaga na Libertadores, ou já garantido na Libertadores, que vai depender da rodada desse final de semana. Se tiver garantido, é um jogo tranquilo. Se não, é pedreira pro Vasco, que vai ter que suar a camisa para se livrar. O Vasco é que não caia na besteira de não ganhar o jogo do Náutico nesse final de semana no Rio de Janeiro, né? Tem que ganhar o do Náutico, fazer a lição de casa para poder se livrar desse rebaixamento e não repetir o feito do Palmeiras, né, Lu? Que em poucos tempo caiu 2 vezes. O Palmeiras em 10 anos, 2 rebaixamentos. O Vasco, se eu não me engano, foi em 2007. Não, 2007, eu me lembro exatamente no dia 28 de novembro de 2007, se não me engano foi um domingo, o Vasco da Gama ganhou do Corinthians no Pacaembu e jogou o Corinthians quase que na segunda divisão. Aí depois a sequência de resultados rebaixou o Corinthians, que ele disputou a segunda divisão em 2008. Foi no dia 28 de novembro. Eu aposto com você que se você quiser que o Vasco da Gama ganhou do Corinthians no Pacaembu e condenou o Corinthians. Então foi em 2008 que o Vasco foi rebaixado e jogou no ano a segunda seguinte. divisão em 2009. Exato. Então vamos pegar aí num período de 5 anos que é para uma segunda divisão novamente. 2 vezes, né? É uma situação triste. Então o Vasco tem que ficar atento, fazer a lição de casa
contra o Náutico para dar uma respirada aí e sair fora dessa zona do rebaixamento. Vamos fechar a Série A, dando uma olhada na rodada do final de semana, Eduardo. Põe para nós aí a rodada do final de semana. 2 jogos estão previstos para o sábado, Fluminense e Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional. Quase que um cumprimento de tabela, né? O Internacional joga por um empate aí para poder ficar mais tranquilo, né? Isso, o Inter joga pelo empate, o Fluminense precisa ganhar para não cair, o Atlético só cumprir tabela, né? Exato. O Atlético vai estar cumprindo tabela, e o Corinthians e o Inter depende desse ponto, o Corinthians, o campeonato já não tem pretensão nenhuma mais. Não cai, também não chega a Libertadores, então é um jogo tranquilo. No domingo, no dia que você vai fazer 24 anos, né? Você 25, vai fazer 24, não é 24? 25. Não, tu já está mais com jeito de 24. Já passei dessa idade, rapaz. Bom, ergue um pouquinho para nós e levanta aí para pegar os jogos do domingo. Aí, só para fechar os jogos do domingo. Vasco e Náutico, Vitória e Flamengo. Deixa eu ver se aí é cumprimento de tabela também, né? Porque o Vitória, a chance dele é muito pequena. Ponte Portuguesa, Ponte Preta já está rebaixada, né? A Ponte já caiu para a segundona, né? E O negócio dela agora é a Sul-Americana, então ela não está nem aí mais com o brasileiro. E a Portuguesa luta para não ter um tropeço, né? Criciúma e São Paulo, aquilo que você falou, São Paulo já está desinteressado, é bom para o Criciúma que corre algum risco de rebaixamento. Cruzeiro e Bahia, se o campeão vencer o Bahia, joga o Bahia com unhas e dentes em cima do Fluminense na última rodada. Curitiba e Botafogo jogam no Paraná, o Botafogo, que coisa, hein? O Daniel secou o Botafogo, hein? Daniel secou o Botafogo bonito, Lu. Sempre falou que não acreditava no Botafogo, que não ia chegar, e realmente, eu acho que o Botafogo não chega, Lu. E justificando que a gente falou de equipes poucos tradicionais na Libertadores, o Botafogo também não tem tradição nenhuma na Libertadores. Acho que jogou uma vez em 96, né? Que em 95 o Márcio Rezende Freitas deu o Campeonato Brasileiro para eles, né? Contra o Santos, né? Assaltou o Peixão e deu o Campeonato Brasileiro para eles, deu a artilharia para o Túlio. O Túlio conquistou, né? Fez os gols. Só que na final estava impedido, o gol não era para ser validado. Então também não tem tradição. Contra o Curitiba, que luta para não cair, é um jogo que eu gostaria de assistir, apesar de que acho que o Curitiba ganha do Botafogo. Jogo pegado vai ser esse Grêmio e Goiás aí na Arena do Grêmio, porque os dois estão precisando de uma vitória para ficar matematicamente garantidos na Libertadores do ano que vem. Santos e Atlético Paranaense, o Santos cumpre tabela e o Atlético Paranaense chumbado pela derrota na Copa do Brasil, vai tentar garantir a vaga dele na Libertadores em cima do Santos na Vila Belmiro. Justo? Justo, Lu. Justo. O Santos aí fica tranquilo. O Atlético tenta chegar à Libertadores, não deu pela Copa do Brasil, vai tentar pelo Campeonato Brasileiro. Uma campanha surpreendente e que tem que exaltar o trabalho do Wagner Mancini e do treinador que chegou antes dele. Eu não me lembro o nome dele, quem fez o trabalho antes do Wagner Mancini. Trabalho de base, né? Isso, ele é treinador da base, colocaram ele lá de técnico tampão, ele resolveu o problema, deixou o Atlético bem, e o Wagner veio e manteve o Atlético. O Atlético no começo do campeonato, ninguém acreditava, ninguém esperava que o Atlético fizesse essa campanha, e chegou aí, chegou bonito, chegou na final da Copa do Brasil, merecia o título, só que não fez o resultado em casa, aí no Maracanã não tem jeito, né? A torcida do Flamengo fez a diferença, lotou o Maracanã, o Elias jogou muito ontem, tem que destacar isso, e o Flamengo foi com o título da Copa do Brasil. O Atlético briga agora na Libertadores, no Brasileiro pela Libertadores. Vou matar a Série B aí, Eduardinho. Coloca para nós a classificação da Série B, só para a gente dar uma olhada em quem tem chance de vir para a primeira divisão. O Palmeiras já é o campeão, está garantido, a Chapecoense com 69 também já está garantido. Aí fica Sport com 62, quase lá. O Sport, inclusive, está garantido. Está garantido, ele joga em casa, está garantido. Ainda garantido, mais que ele recebe o Paysandu, né? Não, mas mesmo se perder, ele está garantido. Está garantido, já está. No caso do número de vitórias, o Sport tem 20 vitórias. É verdade. Os adversários nenhum chegam a 20 vitórias. Exato. Só falta uma rodada, Isso, o Figueirense, o Ceará, o Icasa até chegam a 62 pontos, mas só não chegam a 20 vitórias. Então o Sport está garantido na Série A. Então só tem uma vaga aí que é do Figueirense, do Icasa, do Ceará. O Joinville meio de olho aí, Joinville e América Mineiro, mas eu diria que essa vaga está entre Figueirense, Icasa e Ceará. Vou dar minha opinião para você. O Joinville também não chega, Lu, porque o Joinville tem 56. Ele vai para 59. Só que o Figueirense já tem 18 vitórias, o Joinville tem 16. Então está entre Ceará, Icasa e Figueirense. E eu vou falar para você quem vai garantir essa vaga. Na minha opinião é o Ceará. Sabe por quê? Porque ele joga em casa com o Joinville, ele não sai, ao passo que o Icasa vai no Paraná e o Figueirense vem a Bragança Paulista. Eu também acho, Lu, que a vaga é do Ceará,
vai ser o quarto colocado aí, vai conquistar a última vaga dos acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Concordo devido aos jogos que as outras equipes têm. O Figueirense sai com o Bragantino. O Bragantino está lutando ainda lá embaixo. O Casa sai com o Paraná. Tá lutando. Não, o Paraná está tranquilo. Não, o Paraná não tem mais objetivo. No cheiro e no campeonato, fede, né? Não vai ficar na segundona mesmo. Só que tem a dificuldade, né, de encarar o Paraná lá, e o Paraná pode prejudicar eles aí. Então acho que a vaga fica entre Casa e Ceará. O Figueirense, devido a ter um jogo um pouco mais difícil, vai perder a quarta vaga. E o Bragantino corre risco, né? Você quer ver? Vamos para a zona de rebaixamento, porque aí realmente só falta uma vaga, mas agora aqui embaixo, onde está essa tarjinha vermelha, a coisa está mais complicada um pouco. Eu diria, deixa o Eduardo ajeitar aí, eu acho o seguinte, o ABC e o Oeste, eu acho que já escaparam, hein? Acho que já escaparam, né? 45 pontos, dificilmente, né? Só chega a 44, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem uma rodada só. Até o Bragantino, que a gente falou que lutava ainda, já está ali. Já escapou também, né? Então aí o que acontece é o seguinte, o Asa já caiu, o São Caetano já caiu, o Paysandu está com a corda no pescoço, o Paysandu vai sair com o Sport na Ilha do Retiro, adeus Casabranca da Serra. Fica a última vaga para esse jogo aí, ó. Atlético Goianiense e Guaratinguetá. Eles vão se enfrentar em Goiás. Eu acho que o Atlético Goianiense vai fazer valer o fator campo. Também acho, Lu, que faz valer o fator casa. Ganha, derruba o Guaratinguetá, que vai cair para a terceira divisão. E o Paysandu, né, precisa que dê um empate entre Atlético Goianiense e Guaratinguetá, precisa ganhar o seu jogo. Para ficar todo mundo com 42. Aí ele vai chegar a 11 vitórias também. Aí vai ter saldo de gol. Ver como vai ficar para ver se livre do rebaixamento. Então a situação no Paysandu complicadíssima. E o Atlético Goianiense ou Guaratinguetá é só vencer seus jogos, o seu jogo, né? Quem ganhar se livra da terceirona. A verdade é o seguinte, né? Eu lamento muito aí, mas o Guaratinguetá provavelmente vai cair. Serão 2 paulistas, né? De 5 paulistas participantes aí, ó. Bragantino, quem são os paulistas daí? Palmeiras, Bragantino, isso. São Caetano, Oeste, Guaratinguetá. Então, você vê de 5 paulistas, né, e o próprio Bragantino, que nós não tínhamos falado, de 5 paulistas, 2 estão praticamente caindo, né? Vamos ver a rodada aqui, a última, toda ela no sábado, agora às 4h20 da tarde. Todos os jogos aí, você pode ver que tem uma divisão de jogos entre sexta e sábado, mas todos os jogos serão nas 4h20 da tarde nesse sábado agora. Asa e São Caetano, América Mineiro e ABC, Avaí, Boa Esporte, Chapecoense e Palmeiras. Olha que jogo bom, né? 2 classificados. Chapecoense foi bem no campeonato, né? Foi bem, surpreendeu, né, Lu? E o que me deixa mais contente desse jogo é que eu jogo por um empate para ganhar a posse do Marquinhos. Você passou lá na secretaria, ele desconversou, né? Vai subir invicto. Isso eu não falei, Marquinhos. Eu não sou louco de falar que o Palmeiras ia subir invicto. Um campeonato de 38 jogos, se eu não perder nenhum, nem aquele Palmeiras de 1996, que assinalou 100 gols no Campeonato Paulista, ia conseguir fazer isso. De Djalminha, Luizão, Miller, Rivaldo, ia conseguir fazer isso. Então, eu sabia que ele ia subir invicto e falei 10 pontos em relação ao segundo. Então, se você estiver assistindo, Marquinhos, ó, lembra da minha cervejinha lá, hein? E Casa, aliás, Chapecoense e Palmeiras, Ceará e Joinville, Ceará pode garantir a vaga dele aí, América de Natal e Oeste, Paraná e Casa. Esse é o grande jogo, né? Atlético Goianiense e Guaratinguetá, porque os dois, o que vencer, escapa do rebaixamento, né? Bragantino e Figueirense, Sport e Paysandu. Bom, pode voltar para o estúdio aqui, só dar uma lembradinha, né, que nesse domingo agora no Clube de Campo Empírio, você estava falando aí de Palmeiras 1990 e não sei o quê, a seleção de Masters de futebol vem no Clube de Campo Empírio às 9 horas da manhã para um jogo de categoria minicampo ali na grama artificial. E olha, Rondinelli, Serginho Chulapa, deixa eu dar uma olhada, sabe quem é o juiz? O Margarida aí, rapaz, o Margarida vai apitar o jogo, né? Quer ver quem mais? Zenon, Ademir da Guia, Ademir vem para passear, né? Quem mais? Careca, grande Careca, o Edu, Gilberto Sorriso, Leivinha, Gilberto Costa, gente que, esse Rosemir aqui, o Osmar Santos narrava jogo, falava que ele era o namoradinho da Raquel Welch, né? Raquel Welch, na ocasião, era considerada uma das mulheres mais lindas do mundo e o Rosemiro um dos caras mais feios do mundo, né? Mas tá tudo em Leme aí. Ayrton Lira vem. Ayrton Lira. Que é um cara muito gente fina. De cá.
de cá, um dos maiores cobradores de falta do futebol brasileiro. Então essa gente toda estará no Clube de Campo Empírio domingo agora, a partir das 9 horas da manhã, e o associado normal vai sem problema nenhum. Quem não é sócio tem que ir acompanhado de um associado. Por exemplo, eu sou sócio, o Ítalo não é. Um exemplo, para o Ítalo entrar, ele tem que ir junto comigo, por exemplo, e pagar R$10 em ingresso. O não sócio paga R$10, o associado não paga nada. Mas é um dia de festa para o futebol brasileiro, para o futebol de Leme, né, para a gente que gosta desses nomes que fizeram história no futebol do Brasil. Justo? Justíssimo. Tem vários jogadores aí, Ezequiel, Pita. Eu já compareci em 2010 nesse campeonato, né? Nesse jogo. Fiz meu TCC falando que os jogadores fazem após parar de jogar. Encerrou a carreira, o que eu vou fazer? Então, baseei a tese nesse assunto. TCC é trabalho de conclusão de curso? Isso mesmo. Me formei em jornalismo, né? Aí eu entrevistei a Ayrton Lira, que esteve aqui, Ademir da Guia, me atenderam prontamente, muita gente boa, cederam a entrevista sem problema nenhum, e deu para fazer o trabalho certinho, conseguimos concluir o curso, e foi muito bom. Então, se eu conseguir no domingo cedo, passo lá e recomendo para quem puder ir, vai, que eles são atenciosos, educados, muita gente boa, e é um bom espetáculo. Jogam bola, sabe jogar uma bolinha fina, que é difícil da gente assistir atualmente no futebol brasileiro, que hoje é mais correria pra gente, vamos falar a verdade, é mais correria e chutão, tem pouco jogador habilidoso, o que é um pouquinho mais habilidoso se destaca e vai embora logo. E nessa época aí, até zagueiro, sabia clássico, dominar, pôr a bola no chão e sair jogando, né? Um exemplo rápido aí, Mauro Galvão, Luiz Pereira, colocar Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, colocava a bola no chão, sabia sair jogando e não era chutão, como ontem a defesa do São Paulo fez. Que coisa. Bom, depois do comercial a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a justa e merecida classificação da Ponte Preta para a final da Sul-Americana, sobre a conquista do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, está na Libertadores do ano que vem, e vamos falar também de seleção brasileira, vamos falar aí de outras cositas mais, né? Depois do comercial, depois.